E de volta ao Café com Vanessa nessa sexta-feira, deixa eu falar para você. Cada vez mais as pessoas estão trabalhando em casa, mas insistem em trabalhar na mesa da cozinha, na mesa da sala, põe aquela cadeira que não é para isso, e aí depois tem dores nas costas e produz tanta coisa que não é legal. Olha, você precisa de móveis adequados para você que trabalha em casa e para as crianças também que estão vindo da escola, precisa fazer a liçãozinha, nada de fazer no sofá, né, mãe? Na frente da televisão. Ter um lugar adequado. Sabe quem vai te ajudar a ter os melhores móveis totalmente equipados, seja ele para crianças, seja eles para adultos? A Pontual Móveis e Papelaria. Isso mesmo, na Pontual você encontra tudo o que você precisa. Você que está pensando em dar uma repaginada na sua empresa, não tem outro lugar, não tem preço melhor e qualidade como a da Pontual. Na Pontual você encontra tudo o que você procura, móveis tanto para o escritório, para a sua sala de reunião, também para você fazer a recepção, seja lá da sua clínica, do seu escritório, olha, e para sua casa também, como eu estava dizendo para vocês. Os armários, para deixar tudo organizadinho, na Pontual você encontra tudo, além também, né, do material. O material de papelaria, e eu vou te contar um segredo. A Pontual entrega na sua casa. Isso mesmo, então você já sabe onde você vai encontrar os melhores preços e qualidade. Pontual, móveis e papelaria. Aí para você, olha o Instagram na tela, então você já sabe. Pontual, certo? Bora! Vamos conversar? Vamos saber de novidade? Quem gosta de novidade? Quem gosta de novidade? Eu adoro novidade. Estou trazendo uma quentinha pra você, igual o café aqui, igual o café, quentinha. Otávio Pernambucano, apresentador, aqui conosco hoje, conversando sobre o seu novo programa aqui na Rede TV Tocantins, Operação de Risco Tocantins. Você vem comigo? Vem comigo nessa manhã. Bom dia, Otávio. Bom dia, Vanessa. Meu Deus, mas você tá aqui roda. Olha aí. Você tá bem? Tô em todo que é lugar, né? Você tá em tudo quanto é lugar, né? Tudo quanto é lugar a gente tá, né? E aqui, depois de 5 anos, né? Estamos aqui mais uma vez na Rede TV, né? Que é essa emissora que acolhe tão bem, né? E que eu costumo dizer para onde eu passo que é a escola, né? Aqui a gente aprende, se prepara. E hoje a Rede TV formou grandes profissionais, né? Sim. Tivemos o exemplo de um colega nosso que hoje está em Brasília como correspondente, né? Sim. Que nasceu aqui, né, na Rede TV, brilhou, começou a brilhar aqui. E tantos outros profissionais que hoje estão lançados aí, mundo afora, e que passaram pela escola Daniel Martinaz. Não é nem Rede TV, é Daniel Martinaz, porque... homem de paciência. Isso mesmo, demais. Demais. E que forma muita gente. Assim, Deus abençoe demais Daniel, porque Deus sabe do coração bom que ele tem e da transformação de vida que ele faz na vida de outras pessoas que estão principalmente começando, né? Eu me lembro quando eu comecei aqui na Rede TV em 2019, início de 2020 ali, e aí foi a primeira oportunidade que eu tive aqui no Tocantins, né? Na televisão, foi o Daniel, né? Nunca tinha me visto na vida e abraçou o Boteco Musical, que foi nosso primeiro projeto. Já existia o Café com Vanessa na época, né? Já. E aí era mulheres. Era Mulheres Notáveis. Mulheres Notáveis, isso mesmo. E aí o Daniel me deu a primeira oportunidade e dali foi que eu fui desenvolvendo mais, ganhando nome no Tocantins, que eu não tinha nome nenhum, né? E devo muito ao Daniel pela oportunidade de ter sido o primeiro que puxou ali minha mãe, disse, vai, e lançou, né? E de lá passei por emissoras aqui da cidade e tudo graças à Rede TV que deu aquele pontapé inicial ali, né? Oh, coisa boa, que coisa. Que bom que você tem esse coração assim, né? Porque quando a gente tem esse coração de reconhecimento, a gente vai longe, né, Otávio? Isso é verdade. A gente não pode esquecer a trajetória que a gente trilhou, né? Coisas boas acontecem, então a gente tem que realmente estar sempre falando. Mas agora você voltou, e voltou, porque você sempre foi muito polêmico. Isso. Né? Nas suas apresentações, da forma que você faz. E como é que surgiu a Operação de Risco? Então, há 4 anos atrás, né, eu apresentava o Alerta Tocantins aqui na Rede TV e a ideia do Daniel, né? Cara, vamos fazer algo diferente aqui no estado que não existe, que é um repórter policial entrar numa viatura e mostrar as ocorrências policiais.
E aí a gente abraçou mesmo a causa, fizemos a operação de risco, fizemos o lançamento, eu me lembro, lá na outra sede da RTV, e juntamos coronel, todas as polícias, a gente estava numa ascensão muito boa na Rede TV, né? A Rede TV com audiência muito boa, e a gente conseguiu essa notariedade no mercado. E aí todas as forças policiais abraçaram a causa e foram para a inauguração do nosso programa, né? Você lembra bem, tava o BOPE, tava todas as unidades policiais, e a gente fez esse lançamento que foi sucesso, e assim ficou por um bom tempo, né? O Operação de Risco, que vai voltar para o mesmo dia, quarta-feira, e o mesmo horário, às 9 horas da noite. Então, é mostrar realmente, assim, casos que repercutiram, né? Tá. Casos que chamaram a atenção aqui no estado do Tocantins, e a gente mostrar como é que tá aquela pessoa, que caso ela sobreviva, como é que ela tá vivendo hoje após aquele crime, né? Como é que o bandido tá preso, está solto, por que foi solto. Então são casos que realmente chamaram a atenção, que merece ali uma repercussão ainda maior na televisão para mostrar aquele caso de fato, né? Infelizmente a gente tem vários, né, situações que você quer saber e às vezes você fala assim, que fim levou? Isso, é. E assim, a notícia, muitas vezes, você dá a notícia no jornal e por isso a pessoa fica martelando, né? Principalmente eu sou um desses. Meu Deus, e aquela pessoa daquele caso, como é que ela tá? Será que ela se recuperou? Como é que ela tá vivendo? Será que ela tá trabalhando? E acontece muito em violência doméstica, né? Mulheres que acabam virando notícia, como infelizmente foi o caso, né, de semana passada, né? De mais uma mulher que acabou sendo vítima de feminicídio, né? De um ex-prefeito aqui do Tocantins, que hoje se encontra preso, né? Sim. Mas o desfecho dessa história, por quantos anos vai ficar preso, né? E ali, até orientar mais mulheres que passam por isso também, né? Não, com certeza. E trazer esclarecimento, né? E trazer também, né, Otávio, que não é algo impune. O fato de você ter tido um cargo alto, elegível, isso não vai te isentar de cumprir com as suas responsabilidades. Então a gente tem até essa obrigação de mostrar, né? E mostrar para todo mundo. Mas eu estou muito feliz. Ó, o programa acompanha de perto a atuação das forças de segurança e como é estar nos bastidores dessa operação. E assim bem... Eu teria medo, sabia? É tenso, né? Eu, quando andava nas viaturas, eu tinha aquele medo, mas um medo misturado com adrenalina gostosa, né? De você saber... Mas você é você, cara. De você saber que tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Então, quando a gente estava na viatura, eu ficava me perguntando, às vezes o rádio canta. Quando chama as ocorrências, aí chama assim, o rádio cantou, né? E quando dizia o rádio cantou, aí o policial falava, atenção, atenção, tem um elemento armado que está ameaçando várias pessoas em tal bairro. E aí a gente saía naquela adrenalina, meu Deus, se essa bala pega em mim, aí, como é que vai ser quando chegar lá? E assim, você fica se perguntando, né, como é que vai se dar daqui a alguns minutos? E essa tensão é que é gostosa, né? Você não saber o que vai acontecer nos próximos minutos. Então vocês estão na viatura e vocês recebem uma chamada. Isso. E aí vai pra sorte, né? Tentar ali a sorte, mas a Polícia Militar do Estado de Tocantins sempre tem feito um ótimo trabalho, né? E sempre cautelosa nessas ações, né? E graças a Deus, assim, a gente presenciou muita coisa, mas mantivemos ali a calma, foi tudo bem tranquilo. Tem algum caso que você lembra, assim, que você fala assim, nossa, isso aqui ficou histórico? Tem. A gente tava 4 anos atrás na viatura e avistou um elemento que ele tinha o poder de roubar uma motocicleta em 15 segundos. Então, a motocicleta lá travada, ele mexia na ignição e em 15 segundos ele conseguia ligar essa moto e ir embora. Ele tinha que fazer um curso online. Ia ganhar mais dinheiro. E aí, se ele vendesse o curso, ele na Hotmart ia ganhar dele mais. E aí ele roubava essas motos e foi considerado o maior ladrão de motos do estado do Tocantins. O nome dele era Madimbu. Saiu até quando eu estava aqui no Siqueira Júnior, em rede nacional, essa matéria. E o Madimbu, ele era neto da vovó do tráfico, de Paraíso do Tocantins. Então, já vem de família, né? Tá. E aí, mas quando avistamos o Madimbu, o policial falou assim,
Madimbu tá ali e já é mais uma moto roubada, porque ficam várias placas quando sua moto é roubada, viu? Atenção você de casa. Não pense que a polícia esquece, não. Ela anota essa placa na prancheta, nas viaturas, e cada vez que ele avista uma moto, um exemplo, uma Bros preta, aí ele vai e consulta ali a placa e vê se bate. Se bateu, ele já aciona e já vai em cima pra abordar, né? E aí quando vira essa placa, falou, cara, as características da moto foi roubada hoje e a placa é a mesma. E quando olhou, era o Madimbu em cima da moto. Aí, quando ligou a sirene, o Madimbu pegou e começou a atirar contra a viatura. E aí, eu desesperado me baixei. Era de noite, lá na região norte. E aí, eu me baixei assim na viatura e eu só vi bala subindo, bala descendo. E eu lá agoniado debaixo da viatura. Só que a gente recebe toda a instrução antes de entrar numa viatura, né? Então, a gente se prepara, recebe toda a instrução, porque casos como esse podem acontecer, isso é comum, então a gente tem que estar preparado para uma situação como essa, não se apavorar e sair e correr o risco de morrer, né? Então, numa situação dessa, eu já sabia o que fazer, ele falou, se tiver troca de tiro, se abaixa e fica quieto aí. E aí, assim eu fiz, me abaixei e o tiro comendo lá, né? E aí, o Madimbu veio a óbito, né? Porque, infelizmente, a polícia recebeu essa injusta agressão e teve que revidar, né? Ninguém vai esperar a morte, é como eu falo nos meus programas, né? A policial não fez concurso para morrer, ele fez para defender a sociedade. Sim. Mas se um bandido tentar a sorte de atirar contra uma viatura de polícia, ele está pedindo para que aconteça o pior. E assim foi com o Madimbu, né? Não resistiu e morreu o Madimbu e virou notícia nacional lá no Siqueira Júnior. E a avó não veio tomar conta? Não, veio não. Veio não, mas assim, eu fiquei com medo daquele rapaz, eu olhei assim, meu Deus do céu. Era rapaz novo? Tinha só uns 35 anos, mais ou menos, né? Então, assim, às vezes a gente parava para pensar e dizer, meu Deus, olha só a gravidade do negócio, mas ser apaixonado pela coisa, não tem quem tire. E assim foi, né? Várias operações que eu cobri aqui. Coloca aquele tem um colete que a gente coloca, vai tudo preparado. Mas assim, dá um friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga. Isso. E assim, eu era uma pessoa que eu tinha medo de ver caixão. Eu passava na frente do funerário, eu virava o rosto assim, que era para não ver o caixão, porque eu morria de medo de caixão. E lá no Pernambuco, minha primeira reportagem foi de um cara que mataram, né? E aí eu tremendo com o microfone, mas aí eu fui tomando gosto pela coisa, tomando gosto, e hoje eu vou para uma ocorrência, eu mesmo filmo, eu mesmo edito no meu celular, e de madrugada eu fico olhando onde foi os tiros, onde é que foi a perfuração e tal, editando o vídeo e olhando ali. E aí a minha esposa fala, tu não tem medo não, tu não fica aqui na cabeça, eu digo, a gente vê tanto que a gente infelizmente acaba se acostumando com essas coisas que andam acontecendo na área policial, né? Puxa vida, então você faz tudo também? Eu mesmo gosto de filmar ali, editar e já deixo o material pronto ali, né? E agora você tem que se esconder, como você vai filmar? Fica escondido ali filmando, né? Mas assim, teve muita situação que a gente não pode mostrar o rosto, né? Então, a gente filma várias ocorrências, às vezes até perseguição no meio da rua, e eu correndo atrás com o celular, mas numa certa distância que tem que manter, né? Que a gente chama a linha de tiro. Então não pode o repórter policial ele não pode ultrapassar aquela linha de tiro. Se ultrapassar é risco. Então a gente sabe onde é a linha de tiro. Então sabe até onde pode chegar. Então naquela linha de tiro eu ficava filmando e mostrando toda a ocorrência, né? E é algo que eu não sabia. Às vezes eu vejo assim, passando pela cidade, você vê que a polícia parou uma moto. Aí eu ficava sempre me perguntando, não era batida policial, não era nada, por que parou? Justamente aquela moto estava passando um monte e parou aquela. Agora é por causa desse... Isso, das características, né? E às vezes, quando não se tem também a placa, eles veem, é um Bros preta, vamos abordar porque não tem a placa aqui, mas vamos saber se essa pessoa roubou essa motocicleta. Ou às vezes também está em atitude suspeita. Um caso inusitado, a gente estava em Porto Nacional com a viatura de Rotan e do nada o policial pegou, olhou e falou, vamos abordar esse rapaz aí. Aí encostou, mão na cabeça, e aí quando aborda, ele tava com uma caneta no bolso. Uma caneta, tem aquelas canetas de banco que é meio metal, que é prateada? Ele tava com uma caneta daquela no bolso. Aí o policial fez, e essa caneta? Ele disse, não, é minha caneta. E aí quando o policial pegou a caneta, era uma arma. Você pegava a caneta aqui, é isso, aqui ó. Aqui é a caneta, e é uma arma que continha uma munição de calibre 22 dentro dela. Então, ele colocava a munição aqui dentro, quando puxava aqui,
a caneta disparava. Então a caneta era uma arma. Então, assim, coisas que eu nunca vi na vida, eu vi nas ocorrências policiais. Uma caneta se transforma numa arma de calibre 22. E aí o policial, com aquele faro já de experiência, ele abordou, o cara não tava com nada assim, mas ele, não, vou abordar. Abordou, o cara tava com uma caneta que era uma arma calibre 22. E aí, e assim ele foi pra delegacia, porque responde, porque é uma arma, né? E aí ele foi pra delegacia, acabou preso. E aí eu fiquei me perguntando, cara, uma caneta torna uma arma calibre 22. Não é algo que ele fez, não, né? Ele fez. Ele fez. Foi ele que fez. Olha, eu digo que esse povo pode ganhar dinheiro. Tem uma criatividade assim, fora do comum. Fora do comum. Se esse povo gastasse essa inteligência toda pro outro lado... Não, o Brasil estava nas potências mundiais. Você não acha? Porque com certeza. Eles criam umas coisas que você fala, como é que pode? Eu fiz uma vez uma reportagem dentro do presídio e o chefe lá falou que eles transformam pão em arma. Eles transformam um pão, deixam o pão seco por 40 dias e ali ele consegue transformar tanto o pão numa bebida alcoólica, quanto também transforma o pão numa ponta de lança. Também eles conseguem, porque ele fica muito duro. E aí eles fazem uma química lá que transforma esse pão seco de 40 dias em uma lança. Então, assim, tudo para eles conseguem transformar. É aquela velha frase: nada se perde, tudo se reinventa, se transforma e faz alguma coisa. Meu Deus do céu, e a gente jogando pão velho. Ou fazendo torrada. Eu fiquei, bicho, até com pão eles fazem bebida alcoólica. Então, assim, eles se viram de todo jeito, né? É a lei da selva ali. Gente, você acredita que o Operação de Risco vai pode aproximar a população da realidade da segurança pública? Pô, assim, às vezes a gente encontra pessoas que falam: a polícia, não vejo mais nem a polícia rodando direito na rua, a polícia não tá abordando do jeito que era para abordar, tá tendo muito assalto na minha quadra, cadê a polícia? Mas é justamente esse, é mostrar o papel dos trabalhos policiais, não só a polícia militar, mas polícia civil, polícia penal, a ROMU, que é a Rondas Ostensivas Municipais, Guarda Metropolitana. Então a gente vai mostrar o BOP, todas as ações policiais, o GRAE, que é quem sobrevoa aqui a cidade. Então, às vezes, eu estava até vendo um vídeo na internet e as pessoas falando: estão gastando dinheiro nosso sobrevoando a cidade, no helicóptero da polícia. Para que isso? Né? Então, assim, é mostrar para que serve cada força policial. O BOP, eu não vejo o BOP na rua. O que é que o BOP faz? Então, a gente mostrar que eu já desarmei uma bomba, vou desarmar mais uma vez aqui na Operação de Risco. Você vai? Vou, junto com o BOP. Então, é mostrar que o BOP, ele tá ali, ele não tá nas ruas todos os dias. Mas quando o BOP, ele é para ações especiais. Exemplo, teve um tempo que tinha uma suspeita de bomba no Capim Dourado. Então, só quem pode ir, não a polícia militar vai, é o BOP. Então, ele vai lá, aí veste uma roupa especial, essa roupa que não entra ela é a vácuo, não entra ar, e aí ele vai lá e desarma essa bomba. O que é que o GRAE faz? Andando naquele helicóptero, a gente vai mostrar qual é o trabalho dele. Então, cada um tem uma função, para que o cidadão de casa possa entender qual a função de cada força policial. É bom, né? Porque às vezes a gente coloca tudo no mesmo recipiente e não sabe o que cada um faz. E eu vou vivenciar na prática. O que é que um corpo bombeiro faz? Eu vou descer numa... me esqueci agora o nome, meu Deus, de prédio? Rapel, vou descer de rapel. Já conversei com o Bob, a gente vai desarmar a bomba, vamos mostrar como é que é a vida do snipe, né? O que é que um snipe faz, o que é que um negociador do BOP faz, que é quando sequestrou alguém, só quem pode negociar é o negociador do BOP, nenhum outro policial pode fazer negociação, é só o negociador do BOP, ele tem curso especializado para isso, porque qualquer coisa errada que falar, o bandido, por estar agitado e na atenção, ele pode tirar a vida de alguém naquele sequestro. Então, a gente vai mostrar como é que é a vida de um negociador, como é que é a vida de um sniper, que é aquele atirador de precisão, né? O desarmador de bomba. São várias companhias que cada polícia tem. Então, eu vou mostrar na prática. O grupo de operações com cães, como é que um cão aborda para descobrir que tem uma droga. Então, eu vou mostrar tudo isso na prática. Então, vai ser um pouquinho de mistura com casos que aconteceram com a vivência na prática do que as forças policiais fazem. Gente, vai ser muito bom, muito bom. E é muito legal porque a gente vai ver aqui, né, do Tocantins. Isso, pertinho de casa, né? Pertinho de casa. Gente, sem contar, eu tava ali na esquina. E é isso. E mostrar também a questão do mergulhador,
dos bombeiros, como é que é feito, né? Caso, infelizmente, aconteça algumas mortes, né? Pessoas afoitas. E aqui fica o recado para você, nesse feriado, final de semana, que vai para as praias, vai para o lago, muito cuidado, né? Quando for mergulhar. A gente estava até comentando, tem peixe que puxa você ali para o fundo, você nem percebe quando vê, tá afogado, né? Então, assim, muito cuidado. E a gente vai mostrar também o trabalho do Corpo de Bombeiros, né, especializado em mergulho. Então, a gente vai mostrar como é que é feito esse mergulho. Vou mergulhar também, né? Eu já fiz um teste de mergulho, não foi muito bom, porque tem que ter o controle ali do oxigênio. Você tem que ter um controle emocional muito bom, porque você respira pelo oxigênio. Então, se você perder aquele controle, entra água nos seus pulmões e aí você morre. Então, vou mostrar como é que é feito esse mergulho, como é que é feito o preparo. E se caso alguém estivesse afogando, ele fazer esse salvamento ali abaixo da água. Aproveitando o que você está falando, pessoal, maneirar na bebida também, Isso, né? vai Porque devagar, pelo amor de Deus. Não só questão do trânsito também, mas até para nadar, vai para o Rio Feliz e Contente. Aí começa a beber, se acha que pode atravessar e voltar, e aí o reflexo da bebida já não ajuda tanto. Já fica aí a dica para você. A Operação de Risco Tocantins mostra também o lado humano das forças de segurança, né? Como você vai trabalhar isso no programa? Isso. O lado humano das forças de segurança é o quê? É trabalhos sociais que também as unidades fazem. Eu fiz, ano retrasado, a entrega de 1.500 brinquedos com a Polícia Militar do 6º Batalhão, quando o Tenente Coronel Dalla era comandante. Hoje ele é comandante do GRAE. E aí, ele me convidou, participa desse momento especial. Então, no Dia das Crianças, você poder ver a alegria. E não foi nada combinado. Colocou 1.500 brinquedos dentro da viatura da Força Tática e do 6º Batalhão ali. E saímos Setuararas, Morro do Macaco, que eu nem sabia que existia. São vários setores que eu nem imaginava que existia aqui na cidade. E a polícia conhece, porque ela roda tudo isso. Então, eu pude conhecer um pouco mais a realidade de comunidades que eu não imaginava que existia e entregar esses 1.500 brinquedos com a Polícia Militar. Então, é mostrar também a parte humanizada da polícia, que também faz o quê? Aniversário de crianças, que tem um sonho de ser polícia, que acha lindo quando a viatura passa. Eu também já participei de alguns aniversários que a polícia me convidou, que aí ela faz o aniversário temático da polícia, a polícia vai lá, participa do aniversário dela, tira as fotos. Então aquilo para a cabeça da criança vai crescer com aquilo que a polícia foi no meu aniversário, a polícia presenciou. Então não é só o lado ruim de, vamos prender, vamos perseguir a marginalidade aqui da cidade, não. É o lado bom que é realizar os sonhos das crianças de ter a polícia no seu aniversário, e também de ajudar com comida, cesta básica, brinquedos, em campanhas quando é feito durante o ano, né? Olha que coisa linda, eu não sabia disso, mas eu fico imaginando uma criança poder dar uma voltinha na viatura. Isso, ela entra na viatura, ela faz foto, vídeo, a polícia participa do aniversário. Então, assim, é algo bem humanizado mesmo que a polícia tem com a sociedade tocantinense, né? E quais são as suas expectativas e planos futuros para o programa? Então, nossas expectativas é fazer com que o programa realmente seja referência no estado do Tocantins, assim como é a nível nacional, né? Então, a gente já acompanha o trabalho do nacional há bastante tempo, tanto que nós tínhamos esse programa há 4 anos atrás, e fazer com que a população entenda qual é o trabalho de cada um e vivenciar na prática, mostrar que eu, né, cidadão comum também, né, tô ali no meio mostrando a realidade, né, e vivendo na pele, mostrando que não é fácil. Porque às vezes a pessoa vê, o corpo bombeiro mergulhando ali e tal, é fácil, é tranquilo, mas vai lá, faz tu também. Então vê que uma pessoa comum está fazendo algo que as forças policiais fazem, acho que acaba aproximando a população e deixa mais humanizado o programa. Puxa vida, deixa mesmo. Se você puder, pega bastante casos, né? Como se houvesse muito. A gente poder pegar algumas áreas, assim, é que você nunca vai saber direito o que é que vai ter para aquele dia, né? É a hora que o chamado. Mas a gente dá um ênfase bastante da violência contra a mulher, isso, tem contra que bater o idoso. Bastante. Né? Inclusive, até parabenizar o prefeito Eduardo com a inauguração da Casa da Mulher, né? Que ficou bem estruturada. Tem polícia civil, todas as áreas da segurança pública para dar o suporte, né, às mulheres que precisam ali desse atendimento, né? E a gente sabe que tem que se tornado, infelizmente, comum aí todos os dias uma mulher se agredida. E isso é lamentável, né? E, quando noticiava no jornal, né, a gente fica com o coração partido, porque a gente sabe que às vezes ali ela fica calada, tem medo de abrir a boca,
por conta de ameaças que acaba sofrendo do seu companheiro. Não, você já né? parou para pensar que um feminicídio, quantos filhos órfãos vão ficar? Isso. Porque o pai vai ser preso, a mãe morreu. Isso. E aquelas crianças? Então, você vê que uma destruição... E destrói a vida dessas crianças, o psicológico, a vida da família de quem morreu, a vida da família de quem foi preso, que às vezes até, como um exemplo desse caso, desse político, né, que tinha um nome, tinha uma história na cidade, destruiu a história da família, a história dele, a história da família da mulher que morreu e a vida dela, né? Então, assim, olha só que uma atitude sem pensar, ela acaba causando uma destruição em massa em quem está ali ao redor. Então, assim, até o recado para você, homem, que está assistindo o programa, de homem falando para homem, é que quando a ira chegar, pensa 2 vezes, 3, 4, 5, 10 vezes, respira fundo. Sai correndo. Sai de casa, vai dar um passeio, esfria a cabeça. Quando a adrenalina baixar, volta e conversa. Porque agir no calor da emoção e na ira acaba destruindo a sua própria vida, sua carreira, né? E aí você acaba se destruindo também, né? E mulheres, não tenham medo de denunciar. Não tenha medo do seu futuro, porque o seu futuro... com certeza é bem melhor do que você está vivendo. Ninguém foi colocado num lugar desse para viver aí, né? Nem você, nem seus filhos. Ah, mas o que vai ser de mim? Não vou ter onde morar? Vai ter sim, vai ter moradia, e Deus vai ter comida. Prepara tudo. Deus prepara. Você precisa ter uma atitude, tá? Roupa com medo, eu sei que não é fácil. E você, vizinho, já falei. Ouviu barulho, viu marcas, denuncie. Isso mesmo. Vai denuncie mesmo, sabe? Essa história de falar assim, sabe, Otávio? Bem que eu sabia. Ah, que bem que sabia. E por que não ajudou? E por que não ajudou? É desse jeito, infelizmente, né? Infelizmente. Por que não E fez? tem gente que fala, briga de marido e mulher, eu não vou meter a colher, né? E é por conta desses pensamentos que acaba ocorrendo vários casos de feminicídio, né? Vai meter colher, faca, Isso. tudo. Não, faca não. Faca não, tira a faca. Garfo, entendeu? Pra separar, para que isso não tenha. Mas estou muito feliz com o seu retorno, estou muito feliz com a sua volta. Tenho certeza que o programa vai ser um sucesso. Amém. Vamos pra cima. Vai ser um sucesso, vai ser muito legal. E aí, tem alguma data pra gente poder esperar? Então, como é que é? nós vamos iniciar a próxima semana as gravações. Teve esse feriadão aqui, né, que acabou atrapalhando um pouco, mas próxima semana a gente já vai estar iniciando as gravações, né? Quero já começar pelo BOPE, estou negociando essa gravação lá, também com o delegado Eduardo Menezes, sobre os casos que aconteceram na divisão de homicídios aqui da capital. Então eu convido você, mas data a gente ainda está formalizando, mas dia já tem. Toda quarta, 9 horas da noite, você é nosso convidado para vivenciar na pele o que acontece aqui no estado do Tocantins, viu? Quarta-feira, 9 horas da noite, é um horário assim, profético. Isso. Sabe por quê? Foi quando começou Mulheres. Ah, foi na quarta também, Foi né? na quarta também. Foi. Tem uma audiência. Tem audiência. Boa. E muito sucesso para você. Parabéns. Eu agradeço, Vanessa. E agradeço assim a todos vocês, né, por ter me recebido aqui de volta a casa, né, onde tudo começou, né, onde minha história começou. E desde o começo, Daniel tem me abraçado assim, com o maior carinho do mundo. E eu devo muito da minha carreira ao Daniel. E a Rede TV também. É um príncipe, esse Daniel, é um príncipe. Obrigada, Obrigado viu? Também, viu, gente, olha que coisa boa. Hoje aqui no quadro Novidades, conversei com o Otávio Pernambucano, apresentador. Você já conhece, Só que agora ele tá aqui na Rede TV Tocantins e vai estrear um novo programa. Operação de Risco. Quer saber mais sobre o Otávio? O Instagram dele tá aí na tela para você, Otávio Pernambucano. Então, você entra lá, fica conferindo, fica no Instagram também da Rede TV Tocantins, para você ver a data de estreia, vai ser muito legal, certo? Vou para um rápido break, na volta tem mais Café com Vanessa, não sai daí.